Estamos de volta com mais um vídeo. Saudações, confrades. Muito tempo que eu não faço um vídeo, né? Estava com problemas no celular e acabei migrando agora para o computador. Confesso que foi até melhor, pois o print screen do celular gastava muito mega e sobrecarregava muito o celular. Quem sabe se não foi por isso que o meu celular foi pro pau. E aqui no computador eu consegui fazer o vídeo com menos mega, né? No celular, um vídeo que eu fazia saía 200 a 300 megas. Aqui no computador eu faço 80 mega. Então fica mais fácil para fazer uploads também, né? Bom, voltando ao assunto, o tema de hoje é por que eu não procuro mais e por que o caminho MGTOW é a única solução. Hoje eu vou falar, bom, eu não acredito, né, que não existe mais mulher boa nesse mundo. Provavelmente existe sim, né? Eu gostaria também de falar para vocês sobre gerações anteriores, as gerações dos nossos pais, para deixar bem claro para modernetes que muitas vezes vêm com aquele argumento de dizer: ah, se você acha que nenhuma mulher hoje presta, então a sua mãe também não presta. Não, o que eu posso dizer é o seguinte: a minha mãe, minha tia foram pessoas assim que eu vi que foram grandes exemplos, né, de mulheres que seriam as guerreiras de hoje, né, que a mídia tanto levanta e enfatizam como mulheres guerreiras, aquelas mulheres que vão pra balada, têm filhos por aí, depois não arranjam os pais, esses filhos falam que os pais abandonaram, né, ou na verdade elas resolveram transar por aí sem proteção. Depois, quando saem os filhos, dizem que os homens não prestam, né? Só para deixar claro, né, como eu falei, que minha mãe e minha tia foi dois grandes exemplos que eu tive na minha vida, né? Minha mãe, ela trabalhou na roça, minha tia também. Minha tia, quando veio para São Paulo, ela, para construir a casa com o marido dela, ela levou lata de cimento nas costas, enquanto o marido dela trabalhava, né? O marido dela trabalhava em obra e ela trabalhava dentro de casa, né, na construção junto com os filhos, e construíram a casa com muito suor. E foi ela que levantou, né, pedra sobre pedra, e o marido, quando chegava à noite, ainda ajudava. Então foi épocas difíceis. Foi a época assim da geração, a geração Baby Boomers, que é nascido de 1946 a 1960. Foi a geração em que muitos trabalhavam, né? Muitos lutavam para ter uma vida digna. Nessa época houve significativo aumento populacional. A expressão baby boomer significa explosão de bebês, né? Nascidos nesse período pós-guerra romperam com padrões e lutaram pela paz. São pessoas mais otimistas, focadas, preferem qualidade à quantidade. São facilmente influenciados, são firmes e maduros. Não são facilmente influenciados, perdão. São firmes e maduros ao tomar decisões e prezam por estabilidade. Bom, essa página aqui é Cirilo Coach. Bom, eu não recomendo para vocês coach nenhum. Coach, eles são pessoas que ficam dando vídeos de autoajuda, né? Ou textos de autoajuda para pessoas, né, seguirem tal caminho, né? E isso eu não recomendo, porque foi realmente isso que destruiu a sociedade. Eu só peguei essa parte aqui,
porque eles estão especificando o que são é, as gerações, né? Geração Baby Boomer, geração X, a geração Y, foi a minha geração, né? De 80 a 2000, a geração Z e a geração M, né? Voltando ao assunto, eu disse que eu desisti de procurar, né? Pois essas mulheres desses tempos atuais, elas estão sendo muito influenciadas também. Elas foram influenciadas desde a infância, né? Por desenhos da Disney, onde o conto de fadas, né, da Disney influenciou muitas a procurarem príncipes, a procurarem as feras, né? E geralmente essas mulheres, elas não querem nada com qualquer homem, elas querem os homens específicos, né? Para quem nunca viu o conto da Bela e da Fera, para quem é criança não vai entender, né? Mas o conto da Bela e da Fera mostra uma mocinha que morava no campo, né? Ela tinha o tal do Gaston, que vivia no bairro. Ele era um cara meio grosseiro, tal, mas todo mundo gostava dele no bairro. Era um bairro longe da cidade, né? Um bairro pequeno. E ele queria casar com ela, mas ela preferiu, né? A besta, que foi a fera, que prendeu o seu próprio pai. Ele ofereceu valores para ela. E um dos valores que ele ofereceu é viver no reino. E parte do desenho, onde ela mesma menciona, né, que o sonho dela é ir para a cidade. Ela não queria ficar reclusa naquele vilarejo pequeno. Ou seja, ela já tinha o sonho de ser uma realeza, né? Ou seja, a maioria das mulheres hoje, né, elas tiveram acesso a esses desenhos, e todas elas foram influenciadas de alguma forma, tanto pela Branca de Neve e outros desenhos aí que influenciaram as mulheres a procurarem tipos de homens perigosos, né? Que no caso ele agrediu a Bela e agrediu o próprio pai dela, e ela passou a se apaixonar por esse tipo de besta, né? Vamos falar fera, esse tipo de fera. E isso também explica muito o porquê encontramos essas filas em presídios, né? E ainda um trecho de uma matéria aqui, o drama da fila de visita nos presídios brasileiros, né? Porém, não para por aí. Muitas delas foram influenciadas por novelas. Hoje, a geração Z é influenciada pelos celulares, né? Você pode tentar se relacionar com a mulher hoje em dia e falhar miseravelmente, porque essas mulheres estão sendo influenciadas pelas redes sociais, páginas como Gina Indelicada, né? E se presenciarem as postagens ali, são as mais sórdidas, né? Inclusive de mulheres traindo seus próprios maridos, mulheres perguntando, tirando dúvidas sobre como ela vai possuir a casa desse homem, se ela tem direito, né? O que ela faz, porque ela está há muito tempo casada com um rapaz e ela quer trair ele de alguma forma, porque ela viu um boy ali dando sopa e ela quer trair esse boy, né? Ela quer trair o marido com esse boy. Muitas delas são influenciadas, muitas delas estão com um pensamento, né, totalmente misândrico. Eu tô montada no chat. Ela que estava se referindo que tem vários gados
ali falando linda nos comentários. No chat dela estão lá mandando mensagens, inflando o ego delas, né? E aqui ela vai e fala uma palavra horrível contra os homens, né? É por isso que homem é lixo. Esse é o pensamento da mulher atual. Eu não vou falar que é todas, porém, as certinhas você nunca vai encontrar, porque no meio de tanta coisa ruim é como roleta russa, né? Você vai dar um tiro para ver se não acerta. São jovens hoje que estão em ascensão de atenção. Eles têm atenção de sobra nas redes sociais. As mulheres de hoje, né? Elas têm atenção de sobra. Os homens não reparam isso. Os homens, eles veem nas redes sociais só a tia, a mãe, a prima, a irmã, o cara, o amigo ali curtiu a foto dele, né? No máximo umas 15 pessoas curtiram, né? E ali no perfil daquela garota que ele gosta tem mais de 3.000 pessoas. Pessoas não, vamos dizer gados, né? E amigas falsas, né? Dizendo que ela é linda. E o cara ali, ele não se toca, tá ali comentando linda no comentário na foto dela, né? E ele não liga que tem vários outros caras acima dele dizendo o mesmo. Isso já seria lógico que ele deveria prestar atenção, né? Praticamente todas elas têm aquele sentimento com os homens, principalmente, que têm a postura. Elas os tratam como homens baixos, né? Abaixo delas, elas não têm nenhum pingo de humildade. Elas geralmente estão à procura de homens que as tratem mal, homens que não tenham um bom senso, para depois que elas se prejudicarem, culparem todos os outros homens de que nenhum homem presta e de que todo homem é ruim. E geralmente todas elas querem o homem que tenha fama e que seja bem visto, que seja o homem que tenha coletividade. E voltando em uma parte do vídeo, como eu falei, elas são mulheres que geralmente falam que homem não presta, que nenhum homem vale a pena. Elas estão com a mente totalmente contaminada pelo feminismo. Até mesmo as que se dizem conservadoras, vocês podem ver em comentários por aí, né? Onde surgem publicações em que mulher matou homem antes que a matasse, né? É claro que na mentalidade delas, elas podem achar que esse homem era ruim mesmo, mas não tem prova nenhuma disso. Bom, e também dizendo, né, que esse tipo de cantoras estão em ascensão em suas músicas, geralmente falando mal de homem. Todas as músicas delas falam mal de homem o tempo todo. Se fosse músicas de homens falando mal de mulher o tempo todo, poderia ter certeza de que a mídia não ficaria calada e a mídia não iria aplaudir e incentivar, como acontece atualmente, onde imprensa como Estadão está sempre inflando o ego delas, né? No top das paradas, cantoras fazem de 2016 o ano das mulheres no sertanejo. O próprio jornal, a própria imprensa vive inflando o feminismo. Como pode ver aqui embaixo, já tem a Luísa Sonza, né?
Tudo que conquistei foi com meu suor, com meu dinheiro. Hoje eu sou milionária e ganho tanto quanto meu marido. É difícil aceitarem uma mulher de sucesso, mas vocês vão ter que engolir. Nossa, mulher de sucesso pra mim foi como eu falei. São exemplos como a minha mãe, a minha tia. Minha mãe também trabalhou muito na roça, trabalhou muito aqui em São Paulo. E hoje estamos bem, graças a essas mulheres, né? Os meus pais também, né? Meus pais, meus tios, né? E hoje o que vocês podem encontrar nas mulheres atuais? Além delas estarem constantemente falando mal de homens, né? Elas também estão cada vez mais ardilosas, estão cada vez mais perigosas, não só por elas, mas também com a ajuda do Estado, né? O próprio Estado proporciona a elas armas para que elas possam geralmente se vingar em um relacionamento. Caso você não ande na linha, no relacionamento que elas desejam, que é ser submisso a elas em um relacionamento. Do contrário, elas podem aprontar alguma com vocês, né? Por exemplo, uma traição, e ali você vai querer se separar e ela pode inventar para o Estado aí que você a agrediu, né? Ela te botar para fora da sua própria casa e ainda ficar recebendo pensão. Ela vai causar alienação parental, falando mal de você para os seus filhos. E futuramente, quando você for atrás da justiça, né, para tentar conseguir alguma coisa da justiça, porque a própria Modernete impediu você de ver seus filhos, ela não quer deixar você ver seus filhos. Muitas das vezes você vai lá para visitar os seus filhos, né? Vai buscar na casa dela ou em algum ponto e ela dá um bolo, né? E você fica na mão, você aciona a justiça. E aí o que ela faz? Ela inventa que o argumento dela na justiça vai ser dizer: é que ele estava me ameaçando, tentando me agredir. A justiça vai acatar como verdade e a justiça vai afastar você de seus próprios filhos. Ou seja, você vai perder tudo em um relacionamento hoje em dia, né? E eu não estou falando que todas as mulheres são assim. Só estou dizendo que você tem que confiar cegamente de que a mulher que você se relacionar hoje em dia, ela não vá te trazer danos, né, permanentes, né, na sociedade. E hoje em dia, o que mais tem no relacionamento é interesse, porque o mundo se transformou em líquido, né? Nenhum relacionamento hoje em dia é sólido. Todo relacionamento hoje em dia ele tem a tendência a ser líquido. Raramente, somente os fortes sobreviverão a essa nova era, a era da geração Z, né? Que os jovens eles têm a capacidade hoje em dia de destruir tudo. E como eu falei para vocês sobre a influência dos desenhos animados, né, da infância, das novelas, da Globo, por exemplo, influenciando praticamente só a mente das mulheres, porque as novelas eram apropriado para as mulheres. Já era público somente feminino, né, das novelas. E essas novelas ensinam as mulheres a serem ardilosas com os homens, a agirem com segundas intenções. Também no caso de interesse, né? A liberdade que elas possuem hoje em dia não é mais liberdade, é praticamente um reinado,
a própria tecnologia trouxe a elas a disponibilidade de poderem usufruir de dois homens ou até mais, dependendo de seu gosto. Se você hoje possui algum bem material, se você hoje tem algum valor no seu nome, pode ser uma casa. A casa é a principal, né? Mas você ter carro ou você ter um bom emprego, isso já te deixa com uma pulga atrás da orelha, que é o meu caso, né? Eu percebi grandes mudanças na minha vida, a respeito em sucesso com as mulheres, a partir do momento em que eu possuí um carro. Isso já mudou bastante e provavelmente quando eu possuir uma casa, isso vai melhorar ainda mais, né? Vamos dizer, melhorar na forma aparentemente, né? Porque eu percebi que as mulheres começaram a me achar mais bonito. E hoje não podemos nos esquecer da internet, dos influenciadores, né? Páginas, grupos, canais, onde existem vários coaches de relacionamento. Não falo só dos puás, mas eu também falo do lado das modernet, onde elas possuem páginas para influenciar outras mulheres a fazer algo que venha a beneficiar ela nos relacionamentos, né? Muitas das vezes conselhos muito ruins e destrutivos para a vida do homem, que caso dê errado, possa sair em uma grande perca, né? Até mesmo a morte. Se elas mesmas não confiam nelas, por que você, homem, vai confiar? Não é? Com essa nova sociedade líquida, de relacionamentos líquidos, amizades líquidas, elas se tornaram vampiras que sugam tudo o que tiver do homem, né? Ela pode sugar seus bens materiais, sua vitalidade, sua saúde. Como eu já tive problemas, né, em relacionamentos, ganhei muito cabelo branco e a aparência física também de pessoas, né, que me viram quando eu estava relacionando, né. Depois, quando eu terminei, elas me falaram: você estava muito abatido. Eu olhava para você e o seu rosto mostrava tristeza. E de contrapartida, o rosto das minhas ex, enquanto estavam em relacionamento, estavam felizes, estavam corados, né? Ou seja, eu estava me matando, estava me desgastando em um relacionamento por uma pessoa que tinha sentimentos egoístas e era muito egoístas, né? Era uma pessoa assim que ela era boa no relacionamento, mas ela era muito contaminada pelo que eu falei aqui nesse vídeo. Ela era muito contaminada. E antes eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje de ver que tudo o que ela fazia no relacionamento é que ela aprendeu em novelas, aprendeu em desenhos, foi influenciada por redes sociais e para quem já acompanhou uma publicação que eu fiz de uma música sobre essas duas senhoras, né, em que elas falam muitas coisas de misandria, né, aos homens. Ou seja, esse tipo de música é o tipo de música que está em ascensão entre as mulheres. Elas adoram esse tipo de música. Músicas que geralmente subjugam os homens, né?
de forma muito baixa. Sem contar que quando você vira pai, você sofre muito. Não digo por mim, porque por sorte eu não tive, porque eu sei que é um sofrimento muito grande. Tenho amigos que já passaram por situações de alienação parental e sofrem até hoje. Por sorte não foram parar na justiça de forma criminalmente, mas estão sofrendo sim alienação parental por parte das mães. E o relacionamento hoje em dia ficou muito inviável para o homem. O homem hoje em dia ele não tem como aproveitar um relacionamento bom como os meus pais de antigamente. Minha irmã também, ela chegou a aproveitar bem o relacionamento. Ela se casou. Todos os filhos delas foram com o único homem. Visivelmente na cara das crianças, né? Todos são do mesmo pai. Ela é uma moça cristã. Está casada. Nunca deu problema, né? Minha família foi sempre uma família muito conservadora, tanto os meus irmãos, todos eles se casaram, nenhum deles dá um problema, né? Eu tive problemas porque o meu relacionamento não foi arranjado, né? Tipo, antigamente as famílias é que arranjavam um casamento, né? Meus pais, eles aprovaram o relacionamento da minha irmã, dos meus irmãos, e eu não tive a oportunidade de encontrar uma mulher que meus pais aprovassem, né? E errei também, pois quando conheci uma garota, né? Meus pais não aprovaram e eu desobedeci. E a consequência foi a decepção. Por sorte eu não perdi nada além disso, né? E hoje, para você encontrar uma mulher é muito difícil, ainda mais que esteja solteira, desimpedida, né? Que não tenha filhos, porque é um grande empecilho para um relacionamento, principalmente se o homem não tem filhos, né? Agora, quando o homem tem filhos, é até louvável, né? E as que não têm filhos, elas se comportam pior. Não é melhor, elas se comportam pior. Porque os filhos ainda seguram um pouco, né? Um pouquinho, segura um pouquinho de nada, mas seguram. Mas as que não têm filhos, elas são um problema enorme. Elas não têm nada para segurar. Elas são muitas das vezes carreiristas. O problema que você pode ter em um relacionamento também é que no meio desse relacionamento ela queira buscar a faculdade, um grande problema. Isso aconteceu no relacionamento de um primo, né? A própria mãe da moça disse para meu primo, falou, não deixa ela ir para a faculdade, porque isso vai mudar ela. Meu primo, ele não ouviu e deu no que deu, né? Ela mudou a cabeça, trouxe problemas, né, para a cabeça dele, né? Se é que me entendem, e acabou em divórcio e com um filho. Ou seja, ele tem problema também hoje com ela, porque ela tem filhos e ela fica manipulando a filha para tirar dinheiro dele, né? Então, assim, por mais que eu ache que exista a mulher exceção, é como uma roleta russa, como eu disse, é dar um tiro e ver se não acerta a própria cabeça. E as mulheres de hoje, elas estão cada vez mais modernizadas, né? Para quem é da geração anterior, não consegue se acostumar com mulheres usando lingerie e andando pela rua, né?
vamos dizer que isso aqui é uma lingerie. Elas usam hoje em dia como se fosse algo comum. Eu não sou de uma época em que gostaria de andar com uma mulher por aí e ela mostrando tudo para todos, né? Eu acho que isso é um grande desrespeito à imagem do homem. E o homem que aceita isso tem que aceitar também que um dia ele será tocado, porque se você tem uma joia, você vai guardar em uma caixa para que ninguém veja, né? E não desfilando por aí para que venha alguém e roube de você. Estou errado? Então, porém, fica por aqui. Desculpe se esse vídeo demorou demais. Eu estou me acostumando ainda com esse modo de fazer vídeo. Para falar a verdade, eu sou calouro, né? Então é só uma reflexão, né? Como eu falei, por mais que eu ache que exista uma exceção, não vale a pena procurar. E se você encontrar uma mulher que aparentemente é diferente, você tem que ficar de olho aberto. Ficar de olho aberto. Não se apaixone. Tenha controle do seu próprio coração, para que isso não venha te prejudicar depois. Já tenha em mente de que ela não presta, até que se prove o contrário, entendeu? Esse é um pensamento que eu penso hoje em dia. Se eu tiver a chance de conhecer uma pessoa que aparentemente vale a pena, eu vou ter no meu pensamento, né, de que essa pessoa não presta, até que se prove o contrário. Então fica aí, galera. Uma reflexão que eu estou dividindo com vocês. Quem gostou, curta, compartilhe. Se é novo, se inscreve aí. E até a próxima.